Bom, então vamos para o nosso próximo palestrante. Convido aqui o vice-presidente de vendas da IBM, Marcelo Spaziani, para dividir aqui um pouquinho sobre o impacto exponencial da inteligência artificial nessa era, né, de tecnologia responsável. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. O tempo está correndo, vamos falar rapidinho. Eu vou falar de um tema, do impacto, a Pluvion falou agora, tá certo? Eu estou pegando carona aqui no que eles falaram, que é exatamente o impacto que os desastres naturais geram no mundo todo, né? Falou muito bem sobre o impacto aqui no Brasil, vou falar de forma global. Está falando que isso já afetou 2,5 bilhões de pessoas desde o ano 2000 no mundo todo. O impacto financeiro é muito grande, né? Estamos falando de 1,5 trilhão de dólares desde 2003. E como é que a gente pode usar a tecnologia, né, a nosso favor e ter uma situação mais previsível, propor soluções para esse mercado especificamente, né? A IBM acredita que os eventos climáticos eles são inevitáveis, mas talvez a gente possa mitigar os impactos desses eventos, né, se a gente trabalhar com tecnologia e com inteligência, como a Pluvion está fazendo. Então, o grande desafio aqui, eu vou passar um videozinho nosso. Muito bem. Essa é uma iniciativa global da IBM, junto com algumas outras instituições, onde a gente quer estimular os developers realmente a proporem soluções que possam evitar tragédias, mas soluções também que possam ajudar esses países, esses povos a se recuperarem mais rapidamente. Então, um convite aí para a Pluvion e para todos os developers, né? A gente está falando de 22 milhões de developers no mundo que podem ter acesso a essas tecnologias, essas novas tecnologias. A IBM está disponibilizando essas tecnologias para as empresas que toparem entrar nesse desafio. A gente está com uma previsão de investimento de 30 milhões de dólares, né, para suportar os desenvolvedores nessa iniciativa, para proporem soluções. As empresas que participarem vão participar globalmente, serão avaliadas. A empresa que ganhar, claro que vai ter uma premiação, são 200 mil dólares de prêmio, mas eu acho que o grande desafio realmente é como é que a gente ajuda realmente a mitigar o impacto desses desastres naturais. Então, desde já, a Pluvion já está convidada, as demais empresas todas que tiverem interesse, seria um enorme prazer poder apoiá-los nessa jornada, tá? Uma outra área, a área da educação, né? A gente tem 250 milhões de crianças no mundo
que não sabem ler, escrever ou fazer uma conta básica de matemática. Então, esse é um tremendo desafio. No nosso país, a gente tem um impacto muito grande disso. Hoje, por exemplo, eu estava dando uma entrevista que era focada de qual é o impacto que as novas tecnologias vão trazer sobre o mercado de trabalho, né, no país, no mundo, né, que é uma coisa que a gente tem que discutir, tem que analisar e tem que buscar soluções. Na área da educação, a IBM tem alguns programas globais. O PITEC é uma iniciativa focada em estimular o aprendizado em inteligência artificial. É um programa que começou nos Estados Unidos. Hoje são 120 escolas, atingindo 75 mil alunos, e agora a gente está replicando esse modelo aqui no Brasil, no México, na Colômbia, e a gente está aberto para discutir outros países também. O segundo programa é um programa onde a nossa área de cidadania, de responsabilidade social, apoia ONGs, instituições educacionais, a buscarem soluções que melhorem a qualidade do ensino. A IBM suporta, inclusive, com investimentos. A gente está falando, já aplicamos nesse programa cerca de 85 milhões de dólares para apoiar essas iniciativas. Então, tem muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil, nós temos parcerias, por exemplo, com a SPM. A gente está com uma parceria com eles muito focado na pós-graduação. A gente entende cada vez mais um profissional, por exemplo, de marketing, deve ter o conhecimento de tecnologia, porque hoje um profissional de marketing sem uma expertise em tecnologia, ele perde oportunidades de transformar e de levar uma solução mais inovadora para o mercado. Então, a gente está trabalhando com a SPM num currículo muito interessante, focando as novas tecnologias. Temos a Sample aqui no Brasil também, uma série de outras iniciativas na área da educação. Então, esse também é um tema bastante relevante para a gente. Uma outra área que aí acho que tem muito mais visibilidade no mercado é na área de saúde. Entre 60% a 70% das pessoas que são diagnosticadas com câncer na América Latina, elas são diagnosticadas já no estágio avançado da doença. Como é que a gente pode fazer para melhorar o diagnóstico dessas doenças e se antecipar de uma certa forma? Aqui no Brasil, nós temos dois casos interessantes. O Fleury, onde nós fechamos uma parceria com o Watson for Genomics. Imagina que o que a gente está buscando aqui é um diagnóstico de precisão, onde a gente quer, por exemplo, eu espero que não aconteça, mas pode acontecer, de eu ter um câncer, alguma outra pessoa aqui da plateia ter um câncer similar ao meu, e o diagnóstico pode ser parecido e ser oferecido o mesmo tratamento. O que a gente está buscando com o Fleury é uma avaliação do cruzamento genético, é avaliar o DNA e saber exatamente qual seria a minha característica, como é que esse tumor vai se desenvolver no meu organismo e ter um medicamento indicado para o meu caso. E para outra pessoa que está aqui na plateia, pode ser que seja um outro tipo de tratamento pela característica de DNA. Então, essa é uma aliança que a gente fez já há alguns meses, mais recentemente o Fleury anunciou isso para o mercado, e nós estamos trabalhando aí realmente focado no desenvolvimento dessa tecnologia, de uma forma conjunta. A Teriskin, que é uma empresa também muito reconhecida na área dermatológica, para desenvolvimento de produtos específicos para a pele, a IBM, em parceria com a Teriskin, está desenvolvendo, com o uso de inteligência artificial e de outras novas tecnologias, estão trabalhando junto na área de laboratório, desenvolvimento e pesquisa para desenvolver novos produtos que sejam mais adequados para a característica da pele do brasileiro, enfim, que sejam produtos mais adequados. A gente recentemente lançou uma grande campanha mundial, lançamos aqui no Brasil também, de usar a inteligência pronta para trabalhar. Eu queria aqui, mais uma vez, refletir um pouquinho. Eu estou falando um pouco do impacto na sociedade, falamos de educação, saúde, falamos dos desastres naturais, mas, na verdade, eu acho que a gente tem um momento, realmente um momento único, onde as novas tecnologias, elas trazem um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Né? Uma grande oportunidade, por exemplo, eu falo muito sobre indústria 4.0, a revolução 4.0.
Diferentemente da Revolução 3.0, onde era necessário grandes investimentos, a tecnologia não chegava aqui ao Brasil, à América Latina, ao mesmo tempo que estava disponível para os países desenvolvidos. Nesse momento, toda a tecnologia de alto padrão ela está disponível no mundo todo. Acessível pela nuvem, acessível para uma startup. Eu vi a Pluvão falando, por exemplo, de Weather Company, né? Que é uma companhia que a gente adquiriu exatamente para trazer essa previsão climática. E a gente tem, nesse caso, milhões de sensores, porque tem aviões, companhias aéreas que têm os sensores da Weather Company para captar essa informação no mundo todo. Enfim, colocar isso à disposição de todos, né? De uma startup a uma grande corporação, ter acesso a essa tecnologia da mesma forma, né? Então, eu acho que a acessibilidade é um tema muito interessante. Eu vi o presidente do Chile, num evento que aconteceu no Peru, com presidentes, né, dos países aqui americanos. O presidente do Chile fez uma reflexão falando sobre isso. Ele falou, a indústria 4.0, ela tem uma característica diferente da 3.0. Por quê? Porque a nossa região sempre foi uma região de grandes oportunidades e, ao mesmo tempo, continuamos sendo países subdesenvolvidos, né? Nós temos a atratividade, que é população, nós temos clima, quase não temos desastres naturais, como tem alguns países de uma forma muito mais contínua, né? Mas a nossa região continuamos sendo países subdesenvolvidos. A tecnologia ela está disponível para todo mundo. Não tem mais desculpa, não tem a falta de acesso, não tem o custo de acesso a essa tecnologia. Hoje, toda a tecnologia está disponível na nuvem através de microserviços. A IBM disponibiliza uma camada free para os desenvolvedores para trabalhar e poder desenvolver o produto sem pagar absolutamente nada, só pagar quando entra no ambiente de produção. Eu vou falar sobre programas de apoio a startups também, onde a gente oferece créditos para as startups poderem ter acesso a essa tecnologia e utilizá-la durante um ano sem pagamento adicional. Então, eu acho que a gente tem um momento único, né? É um momento realmente de transformar as indústrias, transformar os modelos de negócio com que as empresas operam na nossa região. Tomar a frente disso. Não vamos ser caronistas, vamos ser protagonistas, né? Como é que a gente se coloca à frente, toma esse desafio e faz a diferença. Quero colocar um outro videozinho falando sobre isso. Vamos ver se... Deixa eu voltar. Hoje, o mundo tem mais sensores do que pessoas. A inteligência artificial está presente em todas as coisas. E tudo isso está na nuvem. É tão inteligente. Mas como você trabalha com isso? Pergunte para este fazendeiro. Ele usa informações via satélite para ajudar a ampliar sua produtividade. Isso é inteligência para nossos alimentos. Neste porto, a cadeia de suprimentos está mais transparente com o uso de blockchain. Isso é inteligência para milhões de encomendas. Neste laboratório, pesquisadores usam Watson para ajudar na descoberta de novos tratamentos. Isso é inteligência para a medicina. Neste banco, o mainframe mais criptografado do mundo ajuda na prevenção de crimes virtuais. Isso é inteligência para todos. E na África, sensores da internet das coisas e a IBM Cloud protegem animais em extinção. Isso é inteligência para os rinocerontes. Sim, rinocerontes. Porque a inteligência só funciona quando é colocada para trabalhar. Não apenas para poucos de nós, mas para todos nós. Vamos usar a inteligência pronta para trabalhar. Acho que é esse desafio que a gente tem, né? Tem tanta coisa nova, tanta tecnologia nova. A IBM sempre foi reconhecida pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Mas, pela primeira vez, eu tenho 30 anos de experiência nessa área. Pela primeira vez, essa tecnologia é acessível a todos, né? Isso faz uma grande diferença. E é isso que eu queria convidá-los realmente a utilizar essa tecnologia para gerarem realmente a transformação e a inovação que a gente tanto precisa. A gente tem um programa global de apoio aos empreendedores. Pode ser desde uma startup que tenha realmente uma ideia e que ainda não tem a estruturação necessária. A gente começa com créditos de $1.000 mensais e vai até $10.000 mensais durante o primeiro ano.
Ou seja, podemos chegar a 120 mil dólares numa startup que já está mais madura, que teve um apoio de uma aceleradora e que tem realmente solidez para crescer, e o que necessita realmente é uma ajuda financeira para realmente ter acesso às tecnologias disponíveis e poder incorporar isso nos seus produtos finais. Então, acho que é um programa bem interessante. A gente tem, na nossa cloud, mais de 170 serviços disponíveis, a maioria serviços IBM, mas temos também serviços de parceiros que desenvolveram soluções e disponibilizaram na nossa cloud, e qualquer desenvolvedor pode tomar isso para fazer o desenvolvimento de um protótipo, de um MVP, de uma ideia que tiverem. Era isso. Acho que temos mais quase 5 minutos. Então, perguntas? Lá em cima. Boa noite. Assim como tem para desenvolvedores esse programa, existe alguma situação semelhante, como, por exemplo, o Google for Education, para a formação de professores? A IBM disponibiliza algum tipo de proposta para a formação de educadores em inteligência artificial? Sim, nós temos alguns programas aqui no Brasil. Temos, depois, você pode pegar, eu não sei se estavam meus dados aqui. Deixa eu voltar. Mas, sim, a gente tem programas específicos para as universidades, para as escolas, para capacitação de professores. Então, sem dúvida nenhuma, a ideia também é dar acesso à tecnologia para fazer com que as escolas possam fazer a sua transformação. Eu tive, por exemplo, recentemente com uma universidade, onde a gente começou a discutir o programa, né? As matérias que essa universidade tinha. E a gente começou a se desafiar, né? Olhando um pouco, falando, pô, direito, né? Um advogado que não conheça a inteligência artificial vai ter muita dificuldade no futuro próximo. A inteligência artificial vai trazer os insights para que o advogado possa advogar. Hoje nós temos mais... Esse número é controverso, eu falei em 75 milhões e um advogado me falou, não, você já está atrasado, porque são mais de 100 milhões de processos não julgados no Brasil. Ou seja, ou a gente coloca a tecnologia para mudar isso, ou nós temos um serviço judiciário que não atende o que a população necessita. Então, acho que esse desafio que a gente tem, como é que a gente forma esses novos profissionais? Como é que a gente recapacita os profissionais atuais, também usando a tecnologia, né? Pensar num profissional de gastronomia, num profissional de designer, enfim, de tantas áreas, que pode realmente ter um impacto muito grande do uso da tecnologia, mas não olhar isso como uma ameaça, e sim olhar isso como uma oportunidade de usar tudo que aprendeu e fazer uma transformação na forma como oferece o seu serviço, o seu produto, né? Então, a gente conversa, mas a gente tem programas muito interessantes nessa área educacional. Mais alguma? Tem mais 2 minutinhos. Eu queria uma pergunta bem prática. Você falou com empresas aqui embaixo. Opa. Empresas com menos de 5 anos, qual é o critério para... Porque, assim, eu sou uma empresa, sou uma startup recente, mas eu estou usando o CNPJ com mais tempo, porque é um CNPJ que estava inativo. Qual o critério que vocês usam para considerar Então, isso? na verdade, a gente fala de empresas com menos de 5 anos exatamente para evitar empresas que, né, já tentaram empreender, tiveram dificuldades, enfim. A gente quer pegar empresas que tenham ideias ou que tenham projetos já constituídos, que está trabalhando com uma aceleradora, e que não tenham faturamento acima de $1 milhão, porque se tiver um faturamento de $1 milhão, acho que tem condições de pagar. A empresa que não tem, que está com uma ideia boa, está com um protótipo interessante, e quer agora definir qual é a tecnologia, a IBM tem interesse enorme de apoiar, né? Então, o critério é mais ou menos esse. O programa eu passei aqui também, mas a gente conversa, né, no final. E o programa é simples. GEP, você botar num buscador qualquer aí, você vai ter acesso ao programa global, e aí tem os critérios que a gente avalia as startups. Tá ok? Acho que é isso, então. Gostaria de pedir uma salva de palmas para Marcelo Spaziani. Obrigada. Bom, antes